Em entrevista coletiva durante sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério denunciou o absurdo dos requerimentos propostos pelo senador Renan Calheiros contra veículos de mídia. Renan Calheiros apresentou uma série de requerimentos contra diversos veículos de imprensa, retirando na última hora o requerimento contra a Rádio Jovem Pan. Os outros requerimentos que atingem veículos independentes foram mantidos em pauta e aprovados em bloco. O senador Marcos Rogério lembrou que a CPI vem fazendo uma investigação claramente seletiva com viés político-eleitoral. Marcos Rogério disse: escolhem a quem investigar, a quem atacar. E um dos ataques mais cruéis está acontecendo neste momento, um ataque a um dos pilares da democracia, a liberdade de imprensa e de expressão. O senador disse que viu hoje o ataque mais vil contra essa liberdade, que é uma garantia fundamental. O senador lembrou que os jornalistas precisam ter a possibilidade de oferecer a seus interlocutores o sigilo da fonte para obter informações. Marcos Rogério disse: quando vi o requerimento e vindo com a chancela de quem veio, vi que estamos em um dos momentos mais tristes da história democrática do Brasil. O senador lembrou que até para existir, o requerimento deveria ter ao menos um fundamento. Não tendo, não deveria ser pautado, mas foi. Marcos Rogério disse: lamento de forma veemente que isso esteja acontecendo no âmbito da CPI e da Casa Alta do Parlamento. Aqueles que se negam a investigar a corrupção agora querem perseguir veículos de imprensa no Brasil. O senador lembrou que ter críticas à linha editorial de um ou outro veículo não autoriza a cercear o direito de quem quer que seja. Questionado sobre a alegação de Renan Calheiros de que o requerimento contra a Jovem Pan foi um equívoco, Marcos Rogério questionou: alguém aqui acredita realmente que foi um equívoco? Será que foi equívoco também o Ctrl-C, Ctrl-V? Ou é cegueira deliberada, fruto da maldade perversa a imperar nesta CPI? O senador lembrou: tirar de pauta não tira a mancha que deixaram nos pilares da Constituição. Assim está. Os indícios de corrupção praticado no âmbito dos estados e dos municípios. É uma investigação claramente seletiva, é uma investigação claramente com viés político-eleitoral, o que é lamentável. Aqui escolhe a quem investigar, aqui escolhe a quem atacar. E um dos ataques mais cruéis que estão acontecendo nesse momento, escrevam isso na história do Brasil, é o ataque a um dos pilares da democracia, a liberdade de imprensa e de expressão. Os mesmos que, hora ou outra, acusam o presidente por falas e por ofensas a membros da imprensa, são aqueles que patrocinam o ataque mais vil contra essa liberdade, que é uma garantia constitucional. Antes de eu ser senador da República, deputado federal ou qualquer outra profissão, eu fui jornalista por alguns tempos. Fui jornalista por 12 anos. E para chegar num jornalismo investigativo, a certos figurões, especialmente dos postos altos de poder, um dos elementos condutores fundamentais nesse processo investigativo é a possibilidade de você oferecer ao seu interlocutor o sigilo da fonte, o resguardo da fonte. Atacar esse pilar é atacar um dos fundamentos da Constituição. Quando eu vi o requerimento apresentado e vindo com a chancela, com a rubrica de quem veio, eu vi que nós estamos num dos momentos mais tristes da história democrática do Brasil. Porque sequer deveria ser apresentado. Mas sendo apresentado, deveria ter fundamento digno, respeitoso, lógico, juridicamente. Mas não tinha isso. Pior do que isso, sendo apresentado pela sua irracionalidade, pela sua inconstitucionalidade, pela sua ilegalidade, pela sua arbitrariedade, não deveria ser pautado. Mas também foi. Lamento de forma veemente que isso esteja acontecendo no âmbito da CPI e da Casa Alta do Congresso Nacional, o Senado da República. Aqueles que se negam a investigar corrupção, aqueles que se negam a investigar fatos relacionados a estados e municípios,
agora querem perseguir veículos de imprensa no Brasil. E olha que não sou aplaudidor de qualquer tipo de linha editorial, de jornal A ou B, de televisão A ou B, de rádio A ou B. Tenho minhas críticas, mas jamais ousarei cercear o direito de quem quer que seja, ainda que discorde de forma veemente do que estão veiculando. É um direito deles fazer isso. Então, eu volto aos trabalhos dessa CPI num dia triste para a República e para o Parlamento brasileiro diante dessa agressividade. Senador, foi tirado de pauta esse requerimento. Na verdade, o presidente Omar falou que foi um equívoco, o relator também falou que foi um equívoco, chegou até a pedir desculpas aqui. O senhor acha que é o suficiente? Alguém aqui acredita realmente que foi um equívoco? Será que foi um equívoco também o fundamento que colocaram no requerimento, de Ctrl-C, Ctrl-V, que era para outro servidor e colocaram para sustentar a quebra de sigilo da Jovem Pan? Foi equívoco também? Ou é a cegueira deliberada, fruto de uma maldade perversa a imperar nessa CPI? Eu sou a favor de toda a investigação, contra quem quer que seja, mas nós não podemos defender o arbítrio, a ilegalidade, a inconstitucionalidade. Tirar de pauta não limpa a mancha que deixaram num dos pilares da Constituição Federal. Na CPI é tentar mudar o foco, trazer um foco um pouco dos estados e municípios e repasse das bens. Você não acha que vai conseguir avançar nessa segunda temporada, digamos assim, da CPI? Como é que o senhor sente esses próximos meses? Bom, o foco da CPI é investigar tudo. Essa foi a vontade dos senadores que subscreveram os requerimentos. Essa CPI não nasceu para fazer uma investigação seletiva. Quem está determinando uma investigação seletiva é o G7. É o grupo que comanda a CPI. Eles estão escolhendo investigar seletivamente o governo federal, o Ministério da Saúde, e rodando em círculo, sem evidências. Gastam tempo, dinheiro, movimentam a máquina pública para a produção de narrativas, sem evidências, sem lastro na verdade real. Aqui busca-se a verdade midiática, apenas narrativas que promovem desgastes políticos com objetivos eleitorais, mas não querem investigar de verdade, porque investigam contratos que não existiu, investigam repasses que não aconteceu, repasses que não aconteceram, pagamentos que não foram efetuados, corrupção, onde não houve um centavo de real pago a quem quer que seja, mas dizem que se trata de corrupção, o caso mais grave de corrupção. Talvez estejam olhando para os fatos de agora, mas estejam enxergando no retrovisor o que aconteceu nos governos Lula e Dilma. Porque nos contratos que estão apontando como objeto de corrupção, não há um centavo de real pago. Então, deixar de investigar estados e municípios, é uma escolha seletiva para afastar a investigação de corrupção de verdade, para focar esforços no embate meramente eleitoral. Veja, onde há elementos, provas de que houve pedido de corrupção, há corrupção, há crime a ser apurado. Mas não o fato de você simplesmente ter uma situação que, em algum momento, alguém disse que aconteceu a tentativa de contratação sem que tenha acontecido um ato processual sequer, sem que tenha avançado 1 milímetro sequer, e que o próprio órgão de controle interno tenha reconhecido e afastado essa possibilidade. Então é preciso separar aqui o que é uma construção narrativa. Narrativa não é prova em processo. Prova, ela deve ser validada no âmbito da CPI e posteriormente ser aproveitável no âmbito de uma ação penal promovida pelo Ministério Público ou mesmo numa investigação pela Câmara dos Deputados, se for caso de crime de responsabilidade. Não é o que vejo até esse momento aqui. Essa situação da quebra do sigilo, só voltando, o senhor acha que eles só retiraram porque a repercussão nacional foi muito negativa? Eles acionaram a marcha ré a partir do momento em que viram o tamanho da besteira que fizeram. Mas colocaram de forma irresponsável e covarde. E aí, mesmo que outros veículos de comunicação
porque há divergências, há linhas editoriais diferentes entre veículos de comunicação, mas há um fundamento que une a todos, que é a defesa das prerrogativas constitucionais. A liberdade de imprensa é uma garantia constitucional que assiste a todos. Você pode concordar ou discordar da linha editorial, mas a todos cabe essa defesa. Assim como para a advocacia, as prerrogativas do advogado, que vêm sendo aqui desafiadas a todo tempo. Então, eu lamento que o requerimento tenha sido apresentado, lamento que tenha sido pautado. E o fato de retirar tardiamente nesse momento não representa qualquer tipo de eximição de culpa com relação a essa tentativa de atentado à liberdade de imprensa. A saída de Ciro Nogueira, como é que está articulando a base? Eu acho que a saída do ministro Ciro da CPI não representa prejuízo, porque outro senador vai ocupar o seu espaço. E ele vai para uma posição que acho que pode ajudar muito o governo, dentro do papel que exercerá como ministro-chefe da Casa Civil e também no âmbito da articulação, considerando o nível, né, de relacionamento que ele tem no Senado Federal, seja com senadores ligados ao governo, ou senadores independentes, ou senadores que são de oposição. O senador Ciro é conhecido e reconhecido dentro do Senado Federal, justamente por sua habilidade e seu fino trato com todos os colegas parlamentares. Obrigado, gente. Um abraço. Senhor presidente, cumprimentando a todos, de modo especial os que nos acompanham no reinício dos trabalhos dessa CPI, eu queria, senhor presidente, uma vez mais, reiterar um apelo ao bom senso com relação a essa escalada de requerimentos, de quebras de sigilos indiscriminadamente e sem os fundamentos legais próprios, em desobediência à Constituição Federal e à lei. Requerimentos que são apresentados e votados sem que haja sequer a oitiva de pessoas ligadas a essa empresa. Primeiro quebra, bisbilhota, expõe, e aí depois ouve. Nós estamos invertendo a lógica da investigação, senhor presidente. Aqui muito se debateu e muito se criticou operações, forças-tarefas que utilizaram de tal método. Incrível que aqueles que mais condenaram a prática são os que patrocinam aqui exatamente essa prática. Eu reitero a Vossa Excelência que primeiro ouçamos os depoimentos e, havendo necessidade, que se determine a quebra de sigilo. Mas não façamos essa inversão. Ela atenta contra garantias constitucionais, legais, de pessoas e de empresas. Então eu quero reiterar aqui, na linha do que já fez o senador Isalci, para que não façamos essa inversão. O próprio Ministério Público, que é o titular da ação penal, não age nessa esteira, não age nessa direção. Então, reitero apelos a Vossa Excelência nesse sentido. Posteriormente, senhor presidente, farei um apelo, quando da deliberação dos requerimentos, com relação aos itens que nós queremos votar de maneira individualizada e não de maneira em bloco. Mas eu queria fazer um último registro, senhor presidente, para lamentar algo que eu reputo da maior gravidade. Eu, antes de estar nesse Senado Federal, como senador da República, antes de ser deputado federal por 2 mandatos, antes de ser vereador na minha cidade de Ji-Paraná, Rondônia, por 2 anos, eu fui jornalista. Trabalhei no rádio por 12 anos, na televisão e no jornal impresso.
E quando alguém pergunta a minha profissão, e já fizeram várias vezes isso, eu sempre digo que sou jornalista, porque quem já foi jornalista nunca deixa de ser jornalista. Essa é minha história, esta é minha profissão. E para minha surpresa absolutamente desagradável, eu vi requerimento apresentado e pautado nesta CPI para o dia de hoje, agora há pouco anunciada a sua retirada, onde se pretendia a quebra de sigilo de toda a sorte de um dos veículos mais tradicionais da comunicação brasileira, o Grupo Jovem Pan. Senhor presidente, ao longo da minha carreira como jornalista, um dos elementos que mais garantia a efetividade da função do jornalista era que, para se chegar numa matéria jornalística investigativa, muitas das vezes, o bom jornalista se vale de um elemento fundamental nessa relação de confiança entre o profissional e o seu entrevistado: o sigilo da fonte. É uma garantia constitucional, é uma garantia legal. E quando nós, no âmbito de uma CPI, Casa Alta do Congresso Nacional, vemos um requerimento dessa natureza, já é uma agressão por si só a apresentação desse requerimento à liberdade de imprensa. Mais do que isso, quando vemos a sua pauta, é uma ofensa direta a essa garantia constitucional. Porque esse é um dos pilares da liberdade de imprensa. E aí, senhor presidente, respeitosamente, o fato de retirar no dia de hoje, alguém me disse: ah, mas retirou. O dano já está praticado. Aqueles que defendem, e muitas das vezes aqui eu vi parlamentares acusando o presidente da República por falas que fez, por gestos que teve com relação a profissionais da comunicação. Eu nunca fiz a defesa do presidente naquelas falas que foram ofensivas a jornalista. Nunca ninguém me viu fazer defesa do presidente nesse aspecto. E olha que sou um dos ferrenhos defensores do governo nessa CPI, mas defendo aquilo que acredito. Não defendo aquilo que reputo ser um equívoco ou aquilo que reputo ser uma conduta absolutamente ilegal. Então, quando vi esse requerimento, eu confesso que foi uma ofensa, não apenas a mim como jornalista, na história que tive, como pessoa, mas como membro do Senado Federal. E quando vi o fundamento do requerimento, aí foi uma ofensa capital, porque o fundamento, com todo respeito ao senador que apresentou, sua assessoria fez um Ctrl-C, Ctrl-V, porque não é fundamento para aquele requerimento, mas apresentou o requerimento. Senador Marco Rogério. Eu concluo, senhor presidente, para reiterar, e ali o elemento era a questão, diz que a fake news. Nós estamos transformando a CPI da pandemia em CPI da fake news. Outra coisa, o relator, o senador Renan, que apresentou esse requerimento, de forma lamentável, e ao fundamento das fake news, ele próprio aqui no âmbito da CPI, tempos atrás, veiculou aqui uma das maiores fake news dessa pandemia: a dose de vacina a $150. E eu o corrigi de plano aqui. Nunca vi retratação. Então, respeitosamente, se há acusação com relação a fake news, sobretudo em veículos profissionais, o mecanismo é outro. Você contrapõe uma informação que é tida como fake news com a verdade, e não com quebra de sigilo, ofendendo garantias constitucionais que são fundamentos da República. Senador Marco Rogério. Quero fazer esse registro, senhor presidente. Me perdoe, senhor presidente. Essa é uma agressão monumental a um dos pilares da democracia neste país, que nós não podemos aceitar sequer ser cogitada no âmbito desse parlamento, sobretudo na Casa Alta do Congresso Nacional.
foi citado algumas vezes, né, em mensagens e pelo próprio Dominguete aqui e pelo Cristiano, né? E acho que esse início a gente tem que fechar essa questão da DAVAT para que possa ir para o relatório a forma como foi tratada a questão da compra de vacina, né? Presidente, a gente tem também análise de 135 requerimentos hoje. Quais são os principais? Temos aí a convocação do Braga Neto, por enquanto deve ser aprovada essa convocação, já temos data para essa emitiva. Tem 135 requerimentos. Um foi retirado ontem pelo relator e nós iremos votar. Não foi incluído nenhum ontem. Pode ter algum extra pauta, pedido de senador, isso é normal. E vamos colocar para votar os requerimentos antes de ouvirmos o reverendo Hamilton. O afastamento da Mayra Pinheiro é um desses É requerimentos? o número 1. Qual que foi retirado? Vai votar? Da Jovem Pan, o próprio senador Renan ficou muito chateado porque não tinha conhecimento e pediu para retirar, vai falar sobre isso hoje. Eu acho que não cabe a nós estar quebrando sigilo de emissora de rádio, televisão ou coisa parecida. Não tem nada a ver com a CPI e nosso comportamento diferente de posicionamento editorial, a gente tem que dar liberdade à imprensa para se posicionar. Não tem como. Do Braga Neto. Nós temos 7 linhas de investigação, né? Agora em andamento. Hoje seria uma oitiva já ali na linha dos intermediários de vacinas. O que a gente pode esperar para as próximas semanas aqui no CPI? Chegaram muitas informações nesses últimos 15 dias. Muitas informações. Está no requerimento para ser votado. Dele e de outras pessoas. E em relação às investigações, eu acho que nós estamos focando, vários senadores ficaram focados em alguns temas, e eu espero que a gente possa trazer resultados com fatos concretos para que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça ou levante um nome e depois não ter nada. Então a gente não investiga nomes, eu volto a repetir, a gente investiga fatos. Se esses fatos chegarem aos nomes, é uma coisa que aí virá público. Mas antes disso, a gente sempre, ontem mesmo, na reunião que tivemos, é muita cautela em relação a nomes, né? Querem perguntar sobre nomes, fulano, ciclano e tal. Eu acho que a cautela foi que nos levou até aqui, né? Mostrando fatos e esses fatos fazendo com que a população tomasse conhecimento. Agora, se perder essa cautela e se houver um assodamento em alguma questão que depois não dê resultado, isso não é bom para a CPI. Presidente, nessa avaliação, quais linhas de investigação o senhor já conseguiu avançar mais e quais ainda faltam avançar? Não, todas estão sendo avançadas, nenhuma delas está paralisada. Fake news, hospitais do Rio de Janeiro, vacinas, contratos, BTC Log, uma série de coisas aí que nós estamos avançando, né? Fake news, cada um tem uma linha. Nós temos aí a Precisa e temos também a DAVAT, né? Essas são as linhas que nós vamos falar muito nesse momento não é bom para a CPI. Agora a gente tem que ter muita cautela para não criar expectativa em cima daquilo que a gente não tem nenhum fato concreto. E o relatório final, presidente?